do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui de forma, Senhor Deus, voluntária, Senhor, com um coração transbordante de alegria, para louvar e bendizer o Teu nome e para ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Senhor, abre o nosso coração, o nosso entendimento. O Senhor conhece a cada um aqui de nós e sabe a dificuldade que temos, ó Senhor Deus, de fazer com que essa palavra, Senhor Deus, permaneça em nós, ó Pai. Mas nós sabemos também que isso depende da graça, da misericórdia de Deus, da sua muito graça e muito misericórdia para com o seu povo. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, fazendo com que essa palavra fique guardada no nosso coração e que possamos viver por meio dela. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, ó Pai. Auxilia-nos, ó Pai, nessa caminhada, Senhor, tão sublime, que é a exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 3, nós não vamos avançar para o capítulo 4. Terminando assim esse capítulo, que de forma pontual ele fala sobre o proceder conveniente do culto, e a gente viu na última exposição que é não somente com relação ao proceder conveniente do culto, mas em tudo aquilo que Paulo estava trazendo por meio de Timóteo à igreja. Eu quero ler do verso 14 ao verso 16, nós paramos lá no verso 15, no finalzinho do verso 15, e quero lembrar algumas coisas que foram faladas na pregação anterior, e aí nós partimos para o final, no verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-te essas coisas esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Como eu falei anteriormente, eu gostaria de lembrar algumas coisas que foram faladas na pregação domingo passado, que expôs, dando continuidade ao capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. E aqui nós temos a motivação para tudo que está sendo falado. A motivação de Paulo para que Timóteo apresentasse isso à igreja, e também para que ele recebesse, porque provavelmente ele iria se demorar, e ele, como toda a igreja, deveria saber como se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então nós vimos várias coisas, eu gostaria de lembrar algumas coisas. A primeira, que as instruções que são dadas devem acompanhar a igreja até a volta de Cristo. Isso é extremamente importante, porque nós não podemos jurisprudenciar, se a gente pode dizer assim, em relação à palavra de Deus. Nós temos que seguir aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou por meio dos seus apóstolos, de como a igreja deve funcionar, de como ela deve proceder. Segunda coisa que nós vimos, que os ministros são dispenseiros de Deus e que governam a casa de Deus. E nós vimos, não somente com relação aos ministros, aos presbíteros, qual é a base, o fundamento, ou seja, qual é o exemplo ou o background, que ele, melhor dizendo, que ele deve ter para poder governar a igreja de Deus. Ser um bom governante do seu lar. Então os ministros são dispenseiros de Deus, eles governam a casa de Deus e administram essa casa como ele determinou. Paulo diz certa vez ali para a igreja de Éfeso, essa mesma igreja, dessa mesma região, que ele estava limpo do sangue deles, porque tinha apresentado todo o desígnio do Senhor. Essa é uma função do ministro da palavra de Deus. E uma outra coisa que nós vimos
dentro dessa temática, igreja do Deus vivo, casa de Deus, que nós somos o templo do Espírito Santo e que Deus habita em nós por isso. E que por isso Ele está no nosso meio, no culto a Ele. Quando estamos cultuando, quando a igreja está reunida em culto, nós temos a certeza, na palavra de Deus, que Cristo, o Espírito Santo e Deus está entre nós no culto. O nosso culto é um culto trinitário. E o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se fazem presentes espiritualmente nesse culto. A outra coisa que nós vimos, que a grande sustentação da igreja é saber que a igreja pertence a Deus. A igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, ela pertence a Deus. E essa é a pedra em que ela se sustenta. Porque ela foi comprada pelo seu sangue e por isso as portas da morte não podem prevalecer sobre a igreja. Ela é a igreja de Deus. E essa igreja, como vimos, é chamada de coluna e baluarte da verdade. Por quê? Porque ela sustenta e carrega a verdade de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras. Ela proclama a sabedoria celestial e é a única. É o único instrumento nesse mundo que faz isso. A igreja proclama a sabedoria celestial revelada a nós por meio de Cristo através do seu Espírito. Essa verdade só é preservada no mundo através do ministério da igreja. Direta e indiretamente. Indiretamente por aqueles que proclamam a palavra de Deus e são enviados pela igreja ou fazem parte dela, ou pela própria igreja, na sua constituição, no seu culto. E vimos também que a igreja é a mãe dos crentes. E por que ela tem esse nome? Esse nome nos foi dado pelos reformadores. Porque ela conduz ao novo nascimento esses novos filhos pela palavra de Deus que é pregada ali. E essa é a marca que vai distinguir a igreja verdadeira de qualquer outra coisa. A pregação da palavra de Cristo, revelada nas santas e sagradas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. E Calvino afirma em seu comentário que Paulo não reconhece a existência da igreja, exceto onde a verdade de Deus é exaltada e esclarecida. E um dos pontos, ou dos aspectos, ou das marcas, melhor dizendo, da verdadeira igreja, que é comum a todos aqueles que postulavam essa ideia ali nos reformadores, porque nós tínhamos grupos que diziam que eram 3 marcas, outros grupos que diziam que eram 2 marcas e outro grupo que dizia que era uma marca. Fiel pregação do Evangelho, correta administração dos sacramentos, exercício da disciplina. E nesses 3 grupos distintos de igrejas reformadas que postulavam isso, a maioria dizia pregação da palavra e correta administração dos sacramentos. Mas percebam que todos eles entendiam que a marca distintiva da igreja é a pregação do Evangelho de Cristo. E é isso que a gente vai ver no verso 16, quando ele diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado a gentios, crido no mundo, recebido na glória. E a primeira coisa, só a título de curiosidade, que a gente observa aqui com os nossos olhos, é que logo de início existe um paradoxo nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz evidentemente, ou seja, reconhecidamente, mistério. Parece que são duas palavras que fazem oposição, Se é um mistério, como ele é reconhecido? Como ele é evidente? Mas a gente percebe que essa é a temática do Evangelho. Esse mistério é um mistério evidente, reconhecido e revelado. Porque nesses versos, Paulo apontando
Vemos o apóstolo Paulo apontando que a verdade da qual a igreja e ministros são colunas e fundamentos é esse mistério da piedade, que é a revelação de Cristo. E que esse mistério da piedade, sempre sendo a própria verdade, é Cristo. E fica evidente o fato que se comprova nesses versos de que ele está falando desse mistério da piedade e que esse mistério da piedade é a revelação de Cristo. De quem fala aqui? Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. É Cristo. João 14, verso 6, assim, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade é Cristo, coluna e baluarte da verdade. Efésios capítulo 2, verso 20, Paulo falando ali aos crentes de Éfeso, dessa igreja, e que Timóteo ministrava, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular. E a própria declaração de Pedro, que acabamos de ler aqui: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele diz: sobre esta pedra, sobre essa confissão, sobre esse reconhecimento, sobre esse fundamento, edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é o fundamento da igreja. E a igreja é aquela que carrega sobre si, como coluna e fundamento, o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Matthew Henry faz a seguinte afirmação, ele diz assim: o cristianismo é um mistério que não poderia ser descoberto pela razão ou à luz da natureza, e que não pode ser compreendido pela razão, porque ele está acima da razão, embora não seja contrário a ela. E um mistério, não filosofia ou especulação, mas de piedade, designado para promover piedade. Nesse sentido, ele excede todos os mistérios dos gentios. Esse também é um mistério revelado, não trancado e selado, e ele não deixa de ser um mistério, embora agora tenha sido em parte revelado. A igreja é coluna e baluarte da verdade, como sustentadora no sentido de preservar e perseverar na mensagem do evangelho. Ela carrega, ela leva sobre si essa mensagem. É por isso que ela é chamada de coluna e baluarte da verdade. Não como os católicos dizem ou creem, que é a igreja que sustenta a palavra de Deus. É a igreja que torna a palavra relevante. Uma maneira simples de entender isso. É o contrário. Completamente contrário. Ela é coluna porque ela carrega, ela conduz. Baluarte como uma bandeira. O evangelho é a sua bandeira. E ela expõe essa bandeira ao mundo. Mas ele diz assim: grande é o mistério da piedade. Significa dizer que o mistério do nosso viver piedoso está em Cristo. O segredo, o significado do nosso viver piedoso está em Cristo. Ou parafraseando, no Evangelho que é Cristo. E é isso que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 8, verso 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E nessa perspectiva nós vamos perceber que o objetivo do Evangelho é transformar a igreja de Cristo à sua imagem. A palavra cristão, quando ela foi primeiramente usada, logo depois ali de Atos, quando ele fala de Paulo em Antioquia, parece que após essa missão de Paulo, os cristãos começaram a ser chamados cristãos, que significam pequenos cristos. Essa é a ideia. Porque se assemelham a Ele. E esse é o propósito do Evangelho. Nos tornar humanos. Mas que humanidade é essa? A humanidade que espelha a imagem
de Deus em nós. Que espelhe a Cristo em nossas vidas. Calvino, ele faz um comentário. Ele diz assim: o apóstolo declara seu genuíno valor, dizendo que o segredo da piedade é imensurável. Isto que ele não trata de temas triviais, e sim da revelação do Filho de Deus, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. Ele diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. O mistério de Deus, Cristo, melhor dizendo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, Cristo é a razão da nossa existência, Cristo é a razão da igreja, e Cristo é o nosso alvo como crentes nesse mundo. E é isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, deixa eu ver aqui, capítulo 11, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Romanos, capítulo 11. Ó profundidade, verso 33 a 36, da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem, pois, foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E nós vamos perceber que as linhas que se seguem representam um fragmento de um hino, como dizem alguns comentaristas, que era entoado pela igreja primitiva, que representa ou revela esse mistério da piedade em Cristo Jesus. E aí ele diz na sua primeira frase: aquele que foi manifestado na carne, ou em carne. Ele é o Deus manifestado em carne, ele é a palavra eterna que se tornou carne e se manifestou em carne. Quando Deus estava para ser manifestado ao homem, ele se agrada em manifestar-se na encarnação do seu próprio Filho. E a Escritura vai dizer: e o Verbo se fez carne. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. E no primeiro verso desse capítulo ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele fala de Cristo. Ele que foi manifestado em carne. É dele que se está dizendo aqui. E esse é o grande mistério da piedade. O Evangelho. Ele se sustenta, ele se fundamenta, e ele tem o seu ápice na manifestação de Deus, do Deus encarnado. Há uma discussão acadêmica em que se diz, que o melhor texto, que seria o texto Receptus, o texto dos reformadores, texto do original, traduz esse verso como Deus que foi manifestado na carne e não aquele que foi manifestado na carne. E essa foi uma teoria que rolou por aí por muito tempo. Mas não é bem assim. Essa é mais uma dificuldade textual, linguística, do que uma distorção do original. Porque algumas pessoas dizem: não, esse texto aqui que aparece aquele, é um texto corrompido e tal, e aquela coisa toda. Às vezes essa discussão não chega nem na igreja. Não é nem bom chegar muitas vezes, porque são discussões que, na realidade, elas não edificam muito. Principalmente porque, geralmente, quem faz essas críticas é alta crítica textual, que na realidade alta crítica é mais baixa do que não sei o quê, porque tem a alta crítica e tem a baixa crítica textual. E a alta crítica textual, se eu não me engano, ela
entra em linha de colisão com isso aqui. Mas isso não é uma realidade. Aí a dificuldade, como eu falei, é mais uma distorção do original, ou uma escolha da tradução que está se fazendo, do que uma distorção teológica. E é fácil explicar, porque aquele escrito em grego é teta sigma. É um pronome que é escrito em grego teta sigma. E a palavra Deus, no original grego, também é escrito uma abreviação teta sigma, que é theos. E muitos textos gregos, os mais antigos, eles eram escritos todos em letra maiúscula, e não tinham pontuação, como nós temos hoje, pontos e vírgulas. Era escrito tudo em letra maiúscula e tudo corrido. E aí você tem um texto que tem esse teta sigma, que ele pode tanto significar aquele, quanto pode significar Deus. E alguns optam pelo pronome, e outros optam vamos dizer assim, pela abreviação, vamos dizer assim, da expressão Deus, ou do nome Theos, no original. Mas não faz muita diferença, porque se optarmos pelo pronome, nós vamos ter a clara definição pela própria Escritura que Cristo é o Deus encarnado. Pelo próprio testemunho da Escritura em João, citado acima, e também em Mateus capítulo 1, 23, entre outros textos, que dizem assim, Mateus 1, 23, então a virgem conceberá e dará a luz um filho, e ele será chamado por Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A própria extensão, a própria expressão manifestada em carne já dá essa ideia. Se alguma coisa é manifestada em carne, é porque ela não existe em carne. E aí, olhando a Escritura, você vai perceber que remete também para a divindade. Que algo foi feito, e essa ideia de manifestado em carne, de algo que foi feito agora, conhecido em forma humana. E aí você vê Filipenses capítulo 2, verso de 5 a 8, dizendo assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Figura humana no original tem o sentido de forma humana, ou seja, a humanidade com sentidos, emoções, ações, a forma de vida. Jesus não era um fantasma, ele era Deus, mas foi manifestado em carne e agora se manifestou a nós por meio da humanidade. Era Deus homem. E a primeira coisa concernente a Cristo, ao mistério da piedade, é que ele é um Deus, ou seja, ele é o Deus manifestado em carne. É o Deus Filho em forma humana. E esse é o primeiro mistério concernente a Cristo que Paulo está apresentando aqui. Mas ele dá uma descrição não somente da sua encarnação, mas de tudo aquilo que ele passa nesse mundo. Porque o Evangelho começa, ou seja, o ápice do Evangelho, da mensagem do Evangelho que começa no Velho Testamento e tem o seu ápice no Novo Testamento, seu final no Novo Testamento, ela tem a sua concretização na pessoa e na obra de Cristo, pregada em todos os tempos, desde os tempos antigos. E aqui ele diz, a primeira, Deus manifestado em carne. Cristo é aquele que é o Deus manifestado em carne, mas ele também foi justificado em espírito. Esse é o segundo aspecto concernente a Cristo que compõe o mistério da piedade. É que ele foi justificado em espírito. Isso tem a ver com a sua encarnação. Calvino diz que como Filho de Deus, a si mesmo se esvaziou, ao tomar posse para si da nossa carne, da humanidade. E assim também manifestou-se nele um poder espiritual que testificou que ele era Deus. Várias vezes na Escritura você vê o Espírito Santo, Deus, justificando o Senhor Jesus em espírito.
quando diz que ele tinha a plenitude do Espírito de Deus. Ele foi declarado ao mesmo tempo ser o Filho de Deus, de modo que a fragilidade da carne, de forma alguma, denegriu a glória. Ou seja, apesar da sua humanidade, ele era o Santíssimo de Deus. Ou como a Escritura o chama em sua forma humana, o Santo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos a Escritura justificando ou falando isso claramente em Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É isso que significa justificado em espírito. Apesar da sua humanidade, ele era santo. Apesar de ser um homem, ele tinha plenitude do poder de Deus, a plenitude do Espírito. Ele tinha todo o Espírito de Deus. Olha o que Lucas capítulo 4, verso 34 diz. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. João capítulo 6, verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa palavra Espírito inclui tudo que em Cristo era divino e superior ao homem. E assim, o apóstolo está contrastando o Espírito com a carne. Por ter sido humilhado na carne, ele agora ressalta nitidamente a sua glória. Uma glória digna do unigênito Filho de Deus, que João afirma ter visto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E essa glória, ela não consistia de uma manifestação externa ou de um esplendor externo, mas era quase que totalmente espiritual, visto que muitas vezes o Senhor Jesus dava vislumbres de sua glória de forma visível, como foi no Monte da Transfiguração. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 3 e 4. Ele diz assim, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Cristo, nosso Senhor, aquele que foi manifestado em carne, o Deus que se fez carne. Ele é justificado em Espírito, ele é santo, ele tem a plenitude do Espírito de Deus. E é interessante porque nesse texto do apóstolo Paulo em Romanos, ele menciona uma manifestação especial da sua glória, que é a sua ressurreição. E nesse aspecto é interessante o que o Matthew Henry afirma sobre Jesus ser justificado em espírito. Ele diz assim: ele é justificado em espírito, embora fosse julgado como pecador e morto como um malfeitor. Foi ressuscitado pelo Espírito e dessa forma foi justificado de todas as calúnias que o sobrecarregavam. Ele foi feito pecado por nós e por nossos pecados foi entregue, mas ressuscitado foi justificado no Espírito. Isto é, ficou claro que seu sacrifício foi aceito e assim ele ressuscitou para nossa justificação, quando por nossos pecados foi entregue. E aí ele comenta Romanos capítulo 4, verso 25, para afirmar, ou melhor, para confirmar o que ele diz. Ele diz assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E continua Matthew Henry, ele foi mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado em espírito. E aí ele cita nesse comentário 1 Pedro capítulo 3, 18, quando diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E aí ele diz que aquele que foi manifestado na carne foi justificado em Espírito e contemplados por anjos. Esse é o terceiro aspecto
concernente a Cristo, que compõe o mistério da piedade. Eles o adoram, observam a sua encarnação, a sua tentação, a sua agonia, a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Eles são espectadores disso. E não deve causar estranheza, diz João Calvino em seu comentário, que essas coisas atrairiam a visão dos anjos. E até mesmo a surpresa. Pois apesar de terem certo conhecimento da redenção da humanidade, eles não sabiam como ela seria realizada. E isso teria sido oculto a eles com a finalidade de que a grandeza da benevolência divina pudesse ser vista por eles com admiração mais intensa. Os anjos contemplam e exaltam a Deus pelos seus atos de justiça. O apóstolo Pedro afirma em 1 Pedro 1,12, diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmo, para vós outros ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Esse texto nos mostra que apesar de os anjos estarem ao redor do trono de Deus, sendo mensageiros enviados por Ele a serviço dos crentes, o seu conhecimento sobre a salvação do ser humano é incompleto, pois eles desejam prescrutar os mistérios da salvação. E segundo Kistemaker, um comentarista do Novo Testamento, os anjos saberão mais sobre a salvação por meio da igreja. Efésios capítulo 3, verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades no lugares celestiais em Cristo. Os anjos saberão mais sobre a salvação por meio da igreja, a coluna e baluarte da verdade. E aí ele diz, contemplado por anjos, pregado entre os gentios. E essa é uma grande parte do mistério da piedade. Cristo foi oferecido aos gentios como Redentor e Salvador. Ele diz que nós fomos enxertados. E vamos dizer assim, na progressão, na revelação progressiva, a gente vê que a salvação vem primeiramente para os judeus. Havia um muro divisório muito grande que foi derrubado. E agora os gentios são excluídos. Em Atos capítulo 13, verso 47, nós vemos as seguintes palavras: porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Falando do apóstolo Paulo. Lá em João capítulo 1, verso 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele foi pregado aos gentios. Como a palavra de Deus diz, me farei conhecido aqueles que me desconhecem. Chamarei meu filho aquele que não era meu filho. Desfavorecida, como diz José, será agora transformada em favorecida. Era o Senhor se voltando para os gentios, pregado entre os gentios. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A pregação não foi em vão, sendo esse um dos mistérios da piedade em Cristo. Muitos gentios aceitaram o Evangelho, o qual foi rejeitado pela nação judaica. Quem imaginaria que o mundo que estava no maligno creria no Filho de Deus e o aceitaria como seu Salvador? O mesmo que foi crucificado em Jerusalém. Mas apesar de todo o preconceito sofrido e oposição, ele foi crido no mundo. Calvino diz que Cristo venceu todos os obstáculos e introduziu a obediência da fé aos que pareciam completamente incapazes de serem subjugados. E nada parecia mais improvável do que isso, porque não era de forma alguma algo comum. E aí você vê os evangelhos
E na palavra de Deus, em Romanos capítulo 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí em Atos capítulo 13, verso 48, nós vemos assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O mistério da piedade passa por aí, passa pela encarnação e pela justificação do próprio Cristo, pela contemplação dos anjos, e em serem espectadores ativos daquilo que Deus está fazendo. Ele foi pregado àqueles que eram rejeitados, foi pregado àqueles que parecia que não receberiam essa graça e essa pregação, e ele é crido nesse mundo. E por último, ele é recebido na glória. E finalmente Paulo diz que foi recebido na glória, e essa é a coroa de sua exaltação, pois além da sua ascensão, o que está em foco aqui é o assentar à direita do Pai, onde Cristo vive para sempre, intercedendo todo o tempo, com todo o poder, tanto na terra como no céu. Portanto, vai dizer Calvino, quer no mundo pela obediência da fé, quer na pessoa de Cristo, uma maravilhosa mudança foi operada nesse mundo, pois ele foi exaltado do estado execrável de servo à gloriosa destra do Pai, para que todo joelho se dobre diante dele. Da encarnação, que é o início da sua humilhação, a sua exaltação. Esse é o Evangelho, esse é o grande mistério da piedade. Cristo. E aí eu gostaria de terminar falando que somos nós que carregamos essas verdades. É a igreja que sustenta e proclama essa palavra. Sustentar não no sentido de ser o seu fundamento, mas sustentar no sentido de carregar, de levar. É mais ou menos assim: poxa, você ainda sustenta esse seu argumento diante de tudo isso? É nesse sentido. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Por isso, em sua forma, no modo como procede em seu culto, em suas relações, deve não só evidenciar essas verdades, o Deus encarnado, o Deus santo, justificado em espírito, que foi contemplado por anjos, que está sendo pregado aos gentios, que está sendo crido no mundo e que foi recebido à destra do Pai. Ele não deve só evidenciar nós, como igreja, não devemos só evidenciar essas verdades, mas de viver por meio delas. E em sua administração e vida, a igreja deve mostrar essa mesma piedade, por meio de um proceder conveniente, que nos é dado pelo próprio Deus, porque a igreja é dele, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu não sei qual é a concepção que nós temos disso, mas uma coisa eu entendo, que por mais que essas verdades estejam presentes dentro dos nossos olhos, a gente não tem, acho que a devida, a palavra me fugiu aqui, acho que o devido entendimento, por mais que entendamos isso, da grandiosidade dessas coisas. E o Senhor tem misericórdia de nós, porque a maneira como nós muitas vezes nos relacionamos com as coisas de Deus é uma maneira displicente.
É esse mistério que nós carregamos. E esse mistério aqui é luz para tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou. Do proceder conveniente do culto, da qualificação dos bispos e diáconos, da oração por todos na igreja. E se você for olhar cada coisinha dessa, do bom combate, da apostasia nos últimos tempos, do modo que Timóteo deveria pastorear a igreja, da maneira como os servos devem lidar com os seus senhores e os senhores com os servos, dos maridos com suas esposas, dos filhos com os pais e vice-versa, você vai perceber que cada pedacinho desse aponta para esse mistério. E é reflexo dele na nossa vida. E que nós, como Igreja de Cristo, precisamos carregar, preservar e proclamar nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra e queremos te pedir, Senhor Deus, que essa palavra tenha efeito em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. A Tua palavra diz que ela não volta vazia, mas nós esperamos aqui, Senhor Deus, que o retorno seja um cheiro de vida e não de morte para nós. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Que faça com que essa palavra possa mudar, Senhor, o nosso coração, mudar a nossa vida, Pai. E que possamos viver em santidade, Senhor Deus, aguardando e esperando o dia do Senhor. Senhor Deus, nos dá a compreensão e a maturidade de entender que a igreja deve andar conforme o Senhor assim determinou. Sem muitos modismos, sem muitas invenções, principalmente naquilo que está relacionado ao culto a Deus. A linha, a vértebra central da aliança de Deus com o seu povo. Porque a forma como cultuamos a Deus e chamamos de liturgia, ela também deve apresentar, ó Pai, a imagem de Cristo em nós. E deve nos fazer olhar para as Sagradas Escrituras, a sua leitura, as nossas orações, os cânticos, ó Pai, e contemplar Cristo nelas. E ver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, que o Senhor exige de nós, nesse relacionamento tão íntimo e tão peculiar que é de Cristo com a sua igreja, como um pai, como um filho, como um pai de família, ou como um esposo com a sua esposa, um noivo com sua noiva. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé.